sair da Estação da Sé, a gente logo se depara com um dos pontos mais icônicos da cidade de São Paulo, a Catedral da Sé, o marco zero da cidade. É ali que começam a ser contadas as distâncias das rodovias e endereços da capital, ou seja, é literalmente o ponto de partida. Essa região, entre o pátio do colégio e o bairro da Liberdade, carrega uma simbologia forte da Fundação Urbana Paulistana. A atual catedral, grandiosa e imponente, começou a ser construída em 1913, mas só foi finalizada com suas torres em 1969. O estilo, um clássico neogótico europeu, pensado pelo arquiteto alemão Maximilian Emil Hahn. Ao longo dos anos, o entorno da praça também passou por transformações. A partir da década de 1920, com o chamado Plano das Avenidas, São Paulo começou a se moldar a partir de referências europeias. A Praça da Sé foi redesenhada e, em 1934, foi instalado ali o famoso Monumento do Marco Zero, um símbolo de pertencimento à modernidade paulistana. Mas há uma parte dessa história que raramente é contada. Esses símbolos da modernidade muitas vezes apagaram a memória negra que também construiu esse espaço. Hoje, não há representações visíveis da presença negra ali. Mesmo assim, ela permanece silenciosa, nas pedras e nas estruturas. O nome de Tebas, mestre de cantaria escravizado, que atuou na antiga Sé Barroca em outras igrejas do centro, foi esquecido por muito tempo, mas o seu legado está ali, resistente na arquitetura que ele ajudou a erguer, junto de tantos outros trabalhadores negros invisibilizados, mas fundamentais. O Colégio de São Paulo de Piratininga foi inaugurado em 1554 pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, e é local da fundação oficial da cidade de São Paulo. O lugar era dedicado à catequização de indígenas escravizados, seguindo a missão civilizadora idealizada pelos colonizadores. A capela foi construída com o apoio do cacique Tibiriçá, que aderiu ao cristianismo e se aliou aos portugueses. O local que foi construída a capela era estratégico, situava-se numa colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, próxima de aldeamentos indígenas. O objetivo da missão de catequização dos nativos era transformá-los em súditos cristãos obedientes, facilitando a colonização. Toda a estrutura da capela era pensada estrategicamente e intencionada a iluminar as mentes dos nativos, que eram considerados pagãos pelos colonizadores. As paredes abrigavam não apenas cruzes, mas ensinamentos, orações e, eventualmente, traduções do catecismo para as línguas indígenas. Muitos nativos passaram a adotar nomes cristãos, perderam suas práticas religiosas originárias e foram impedidos de falar suas línguas nas dependências do colégio. Dessa maneira, a capela funcionava como um centro de reprogramação identitária, com os indígenas abandonando suas culturas e costumes e aderindo ao cristianismo, tornando-se o que chamavam na época de novo cristão e um sujeito moral do modelo europeu. Tal qual todo o período colonial, ocorreram conflitos entre colonizadores e nativos. O cerco de Piratininga, ocorrido em 1562, foi liderado por tribos que viam na missão uma ameaça à sua autonomia. A defesa do colégio foi liderada por Tibiriçá, visto como traidor pelos nativos, que derrotou os revoltados, reforçando a colonização e o apagamento de resistências locais. Intelectuais do campo da colonialidade do poder, como Aníbal Quijano ou Walter Mignolo, apontaram a capela como expressão física do que eles chamam de colonialidade do saber, um lugar onde saberes indígenas foram considerados inferiores e substituídos pelos saberes europeus cristãos. A Praça Liberdade África-Japão, que conhecemos hoje, passou por muitas transformações ao longo do tempo. No início, ela nem tinha esse nome. Em 1822, o lugar era chamado de Largo da Forca. Isso porque desde 1765 havia ali uma forca pública. Foi nesse local que em 1821 aconteceu a execução de Chaguinhas, soldado que virou símbolo de resistência popular.
O tempo passou e em 1858 o nome foi mudado para Praça da Liberdade, deixando para trás o peso simbólico do antigo Largo da Forca. A região, que carregava uma história de dor e punição, começava a ser ressignificada. Já em 2018, durante as comemorações pelos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, a praça foi renomeada como Praça Japão Liberdade, em homenagem à presença marcante da comunidade japonesa na região. Mas foi só em 2023 que ela passou a ter o nome atual, Praça da Liberdade África-Japão. A mudança veio por meio de um projeto de lei proposto pelos vereadores Reis e Luana Alves, reconhecendo também a importância da presença e da luta da população negra naquele território. Hoje, quem passa por lá encontra a escultura Madrinha Eunice, uma homenagem a Deolina Madre, fundadora da Escola de Samba Lava Pés, criada no bairro da Liberdade nos anos 1930. A estátua foi instalada em 2022 como parte de um projeto do Departamento de Patrimônio Histórico que busca valorizar figuras negras importantes na construção da cidade. O bairro ali da Liberdade, ali em São Paulo, foi historicamente um local de grande presença negra. Antes da presença negra, ele foi um bairro de presença indígena e depois um bairro de presença negra ali naquela região. Então, quando eu falo indígena, porque eles também foram invisibilizados, né? Porque não tem nada de indígena ali, né? No entanto, com a chegada da imigração asiática, no século XX, a imigração japonesa, principalmente, né, a imigração japonesa, o bairro passou por essas transformações urbanas, passou por essas transformações culturais, econômicas. A presença asiática foi valorizada e ela virou um marco turístico do bairro, né? Enquanto a memória negra foi sendo apagada, foi sendo escondida. E essa exclusão se deu pelo racismo estrutural, que preferiu esconder o passado da escravidão e não conheceu a importância da população negra naquele território, né? Só que ela surge, né? Ela aparece, né? Quando cavaram para fazer o metrô naquela região, há muitos anos atrás, eles esconderam algumas coisas, né? E aí tinha uma casa bem do lado da igrejinha ali, tinha uma casa bem do lado, que eles derrubaram aquela casa para fazer um shopping. Por incrível que pareça, era um japonês e um chinês. Eram, acho que um japonês e um chinês. A negociação foi entre eles. E aí encontraram 7 ossadas, depois encontraram mais 2, e aí tiveram que embargar a obra, porque no Brasil o que está você compra a parte superficial, você compra o solo. O subsolo não é seu, o subsolo é da União. E aí embargaram essa obra, e a partir daí várias instituições, várias pessoas começaram a lutar para que esse shopping não seja mais construído, né, e que ali seja construído um memorial, esse memorial para trazer, né, essa memória das pessoas que vivem ali. Inclusive, eu estava lendo uma vez que, acho que, não sei se estava lendo, se foi uma vez que eu fui para lá, que eles estavam querendo pegar a terra da região e fazer aquele terra socada e fazer as amarrações de madeira e cobrir fazendo as paredes. E aí tem um grupo aí que não aceita, porque diz que é terra sagrada, mas enfim, apareceu. Então, esse bairro da Liberdade, que historicamente foi uma grande presença negra, e hoje a ideia não é expulsar a população asiática de lá. Não é essa a ideia. Agora vamos fazer a mesma coisa, né? Invisibilizamos toda a população negra e escondemos. Agora a gente vai expulsar a população asiática. A ideia dos coletivos não é essa. A ideia é que há uma convivência, que tem a população asiática lá, mas que essa população negra que viveu lá apareça também.
A Igreja dos Enforcados foi construída em 1887 por iniciativa da Irmandade Santa Cruz dos Enforcados. Sua localização durante o período colonial era um lugar de execuções públicas de condenados à forca, estes em sua maioria escravizados acusados de crimes ou insubordinação. Como essas pessoas não possuíam direito ao sepultamento cristão, a confraria realizava missas pelas suas almas. Há histórias de que as almas dos enforcados rondavam pela igreja em busca de paz, pois haviam morrido de maneira trágica e desonrosa. A igreja é um símbolo de memória da população negra paulistana e representa um espaço de reivindicação religiosa e social, contrastando com o racismo institucional da época. No fim da Rua dos Aflitos, em um beco estreito no bairro da Liberdade, encontra-se uma capela discreta, sem sinalização, sem alarde, sem parte da pressa urbana. Anteriormente, as lanternas orientais escondiam a fachada da capela, fazendo com que ela desaparecesse no cenário, até que em novembro do ano passado, por meio de medidas legais, elas foram retiradas do espaço e remanejadas para o Parque do Carmo. A Capela de Nossa Senhora dos Aflitos foi construída em 1779, no coração do que era o Cemitério dos Aflitos, espaço destinado aos que não tinham direito à dignidade da morte: indígenas, pessoas escravizadas, pobres enterrados sem nome, sem registro e sem honra. O cemitério foi encerrado oficialmente em 1858. A capela, no entanto, resistiu ao tempo. Permaneceu ativa, ainda que invisível. Durante 257 anos, sua história foi excluída da memória coletiva da cidade, como tantas outras marcas da presença negra e marginalizada na formação de São Paulo. Para recuperar e valorizar ali a memória negra, eu acho que, primeiro, o que está acontecendo, né? Porque quem começou com todo o movimento foi a sociedade civil, e não o poder público, né? Foi a sociedade civil que começou a pressionar a recuperação daquele lugar e a importância daquele lugar. Então, eu acho que é essencial investir em educação antirracista, que traga a verdadeira história dos territórios. Isso que vocês estão fazendo é muito importante, né? Isso, vocês já estão conhecendo a história, né? Então, vocês já estão conhecendo a história, vocês podem passar por lá e, quem sabe, né, entrar num desses movimentos, fortalecendo esses movimentos, porque vocês estão conhecendo a história, né? E vocês conhecendo a história, de uma maneira ou de outra, uma hora vocês passam para frente, uma hora vocês vão para lá, ali no bairro japonês, aí vocês já contam para alguém o que está acontecendo isso. Então, a educação antirracista, primeiro, é essencial. E, além disso, criar e fortalecer iniciativas culturais negras ali na Liberdade, né? Que isso já está acontecendo, como centro de memórias e exposições. Então, lá fazer aquele centro de memória, de exposições, placas históricas, de pública, eventos, até projetos escolares, né, para fazer essa caminhada. Primeira vez que eu fui ali, que conheci a história, foi com uma caminhada de um grupo que faz essa caminhada ali pelo centro de São Paulo, mostrando é uma caminhada negra que eles fazem. Então, eventos, os projetos escolares que ocupam esse espaço, né, pode devolver a visibilidade às raízes negras do bairro, fazendo isso. Também é importante ouvir as lideranças negras locais, apoiar os coletivos, incentivar políticas públicas que reconhecem e promovam a presença negra como parte essencial da construção da cidade, não só dali, mas parte da cidade, porque, como eu falei, eu andei ali tudo, então muita coisa, André Rebouças, ali naquele centro, várias coisas fui conhecendo. É isso, né? Primeiro, a educação e promover esses encontros, esses eventos, esses centros, essas exposições, placas, para mostrar o que foi aquele lugar, porque a gente sai ali no Bairro da Liberdade, a gente não tem a mínima ideia que ali foi um lugar de enforcamento. À medida que a cidade foi crescendo, foi
higienizando a cidade, foi invisibilizando, tanto que o bairro Higienópolis tem esse nome porque foi uma higienização da cidade, né? Tirar a população negra dali. Então, foi em vários espaços. O Lago da Batata, ali onde fica o Memorial da América Latina, que era o Largo da Banana. Então, todos esses eram espaços negros. Então, eu acredito que é assim que a gente vai começar a visibilizar as pessoas, a combater o racismo. Gente, eu vou morrer, vocês vão morrer, todo mundo, os filhos de vocês, os netos de vocês vão morrer, e a gente não vai ver o fim do racismo, né? Porque o racismo não é no Brasil, o racismo é no mundo, né? E no Brasil, principalmente, o racismo, ele é algo viável, né? Porque quem deve lutar contra o racismo, quem criou o racismo foram pessoas brancas. Então, pessoas brancas têm que lutar contra o racismo. Não são as pessoas pretas que têm que lutar contra o racismo. E as pessoas brancas, elas têm privilégios, né? E ninguém quer perder privilégios, né? Então, mas eu acredito que isso é possível. Então, isto da história negra indígena na liberdade é mais que um olhar para o passado, né? É abrir os olhos para tudo o que foi silenciado, é entender que onde hoje há lojas, metrôs e turismo, houve enforcamento, houve expulsões, resistências e vidas que lutam para existir. Vocês estão fazendo algo poderoso, resgatando vozes que foram caladas, reconstruindo pontes com que a cidade tentou esconder. É um ato de coragem e de reparação, né? Que esse estudo desperte em vocês não só o conhecimento, mas empatia, senso de justiça, de orgulho, porque a liberdade verdadeira não se constrói escondendo feridas, né? Mas encarando a verdade e honrando o que veio antes. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que desperte-se em vocês não só conhecimento, mas empatia, e que é algo poderoso que vocês estão fazendo.